E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo de atualização da Takara Tomy. Aqui hoje nós temos um vídeo de apresentação do Whale Wave. Coisa que eu tava muito ansioso para ver esse vídeo, para ser sincero com vocês, por um motivo muito simples. Para entender melhor aquela bit nova Elevate que eles anunciaram e que eu realmente não fazia ideia de qual era o funcionamento real dela. Embora a Korokoro tenha dado algumas informações muito básicas a respeito dessa bit, não era muito claro o que era o objetivo dessa peça, até porque ela tem um formato muito diferente com a engrenagem, né, que encaixa na Extreme Line, aquele disco em volta da ponta. Tá tudo explicado no vídeo de hoje, além, é claro, de outras características que a gente vai ver dos Whale Waves. Eu digo no plural porque é um Random Booster Select, portanto ele vem com 3 Whale Waves que a gente pode conferir aqui no vídeo oficial que a Takara Tomy e a equipe de Beyblade publicou no canal do YouTube oficial deles. A gente pode verificar aqui então os 3 modelos iniciais, que são modelos, na minha opinião, muito bonitos, porque primeiro de tudo, aqui a gente vê os Recolors que vem com esse Random Booster, e é uma claríssima homenagem, pelo menos pra mim, aos Cetus, aos Grand Cetus, que vinham de Metal Fight Beyblade. A gente sabe, tinha 2 Recolors, um escuro e um mais claro, não necessariamente preto e branco, mas é uma referência muito clara. Além, é claro, da gente ter o Seaborg, que veio lá da primeira geração de Beyblade, que também é muito interessante a gente ter essa referência. Eu não me lembro de nenhum Beyblade baleia em Beyblade Burst, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Nós temos, como disse, os Recolors e o prêmio que está aqui no meio. A gente vai verificar os detalhes, as peças, o que foi comentado nesse vídeo. Lembrando que esse é um Random Booster Select e ele vai ser lançado no dia 14 de setembro de 2024. Primeiramente, eles começam falando a respeito da Blade. É uma Blade composta de 5 pontos de contato, a gente vê aqui por essas partes mais arranhadas, né? São 5 pontos de contato e elas simulam ondas. A gente já vai ver melhor o design, principalmente quando eles colocam a peça de lado. Fica muito legal de verificar qual que é o processo de impacto que essa Blade vai desferir nos oponentes. Mas primeiro, eles fazem uma pequena comparação de tamanho. Afinal de contas é uma baleia, então a peça tem que ser grande, e aqui a gente consegue verificar o quão grande é essa peça de fato. Você observa aqui que, comparado, por exemplo, com o Vice Tiger, que não é muito grande, a gente sabe, não é uma comparação, por exemplo, com o Wizard Rod, mas a gente consegue entender o tamanho que é essa Blade, um pouquinho maior que o normal, e aí ela, além de ter mais peso para a parte de fora por conta do metal, claro, aí ajudando no seu equilíbrio de maneira geral, a gente consegue também observar que ele vai ter muito metal para fora, para aumentar um pouquinho a sua resistência. Então a gente vai começando a entender que ele vai misturando características de outros tipos, denotando então obviamente um tipo equilíbrio. Aqui no vídeo são destacados nos pontos amarelos os seus pontos de contato de fato, como diz, que simulam ondas. E aí, como eu comentei, a gente observa de lado, olha esses Smash Attacks. Então, enquanto a gente observa aqui a demonstração que é feita no vídeo, observamos que tem Smashes muito potentes e os pontos mais altos são realmente altos e ele consegue encaixar esse Smash com muita tranquilidade. Inclusive, eu diria que esse Smash me parece mais eficiente do que o próprio Hellshammer. Embora o Hellshammer tenha 3 pontos de contato, então ele é mais espaçado, ele é mais fácil de desferir esses smashes. Aqui são 5 pontos, então eles são com um intervalo menor entre um ponto e outro. Mesmo assim a gente consegue observar a eficiência, porque ele realmente, lembrando uma onda, como falei para vocês, ele vai desferir esses smashes para que o Beyblade do oponente então deite, para que ele abaixe o oponente, para que acabe com a resistência dele. Fica claro nessa batalha o que o Vice Tiger inclina, olha só. E aí a gente percebe a eficiência dessa Blade de modo geral, para cansar o oponente, para inclinar ele e aí fazer com que ele perca a resistência. Interessante, né? Após apresentado a Blade, que é a peça que vem em comum nos 3 Whale Waves que estão disponíveis nesse Random Booster Select, então eles apresentam os combos dos outros Beyblades que vem também nesse set. Como é aleatório, você vai comprar tecnicamente uma caixinha e pode vir um dos 3, né? Então aqui no caso o Whale Wave em preto você tem o 470 High Needle, o que é uma peça interessante para considerar um combo de defesa, e ele vem também numa altura média, considerando que o combo padrão vem com um combo bem alto para se aproveitar dos smashes. Fora aqui
É um Beyblade preto, né, gente? Vocês sabem que eu adoro Beyblades pretos, então não tem como não gostar desse tipo de apresentação, esse tipo de combinação de peças e cores aqui. Em seguida, o Whale Wave em branco, que também tá lindíssimo isso aqui, não tenha dúvidas. Ele vem com 380 Gear Ball. Então temos um combo de defesa, temos um combo de resistência, obviamente o combo principal, o combo estoque, digamos assim, do Whale Wave, seria então o combo de equilíbrio. Lembrando, um detalhe das peças, principalmente da peça em branco, é que o Ratchet, ele vem aqui com uma espécie de perolado, uma coisa diferenciada, bonita pra caramba. Todas as peças estão lindas e é legal também ter mais uma bit branca. Não é muito comum a gente ter esse tipo de peça, mas em Beyblade, pelo menos em Beyblade X, a gente tá vendo mais recolors brancos de todas as peças, né? Aqui no caso o combo inteiro. E por fim o combo completo do prêmio desse Beyblade, que é um 580E. Então eles já apresentaram aqui a Blade, obviamente o Ratchet a gente já conhece desde o Viper Tail, a gente tem o 580, e aí nós temos a bit nova que é a Elevate. Cara, a ideia da Elevate é genial, você não tá ligado, mas aguenta que eles vão explicar com detalhes no vídeo, eu vou comentar com vocês também. Eles, claro, vão falar agora a respeito do Ratchet, porque já comentaram a Blade, então o Ratchet padrão 580, uma altura maior para que o Whale Wave se aproveite dos smashes, fazendo com que ele empurre os oponentes para baixo e aí consiga vencer ou na resistência ou facilitando aí para jogar para over. A gente sabe que o ideal é ter um combo mais alto para se aproveitar dos smashes, para derrubar os oponentes. Então faz todo sentido ter aqui. Outro detalhe também é que o 580, ele também é maior, tem mais plástico na parte exterior. Isso vai ajudar também na estabilidade, considerando também que a Blade é um pouquinho maior que as outras. Então a gente sabe que vai trabalhar um pouquinho essa questão da força centrífuga, né, de empurrar o peso do Beyblade para a parte externa, para que ele consiga girar um pouco mais equilibrado. A gente não sabe necessariamente como que é o equilíbrio da Blade, não conseguimos ver a parte de baixo da Blade, então é muito importante também, quando tiver acesso a essa peça, verificar se ela é bem equilibrada ou não. E aí nós chegamos nessa peça completamente diferente, uma sensação estranha, porque a gente olha para essa peça e não entende o que está acontecendo aqui. A gente fica, calma, esse disco gigantesco em volta, mas ele tem uma pontinha minúscula aqui no centro, ao mesmo tempo que a ponta parece cortada, lembrando um low flat, e aí a gente tem essa engrenagem maluca que, se você reparar, os dentinhos dela não são para dentro, voltados para a ponta, os dentinhos são para fora, o que é muito estranho, porque, claro, vai facilitar o encaixe com a Extreme Line, beleza, mas e essa estrutura, sabe, é uma loucura. Então é uma sensação parecida quando a gente descobriu, né, o lançamento do Driver Hold do Beast Behemoth em Beyblade Burst, e aí a gente não sabia o que era aquilo, como que aquilo se comportava, entende? Bom, de qualquer maneira nós temos aqui a Elevate, e faz jus ao nome, é uma peça interessantíssima. Vem cá, você vai entender o que essa peça faz. Eles destacam esse disco gigante que tem ali em volta da ponta, o que lembra um pouquinho, bem de leve, o Disc Ball. Só que o Disc Ball, ele tem um intuito muito específico, que é jogar o peso da ponta, da estrutura da ponta do eixo ali do Beyblade para fora, só que com o centro de gravidade baixo. Por isso ele tem a parte externa apenas com aquele anel, e aí você consegue mais estabilidade enquanto o Beyblade está girando, beleza? Então salva essa informação aí. Esse disco em específico terá duas funcionalidades para o Whale Wave, que a gente vai entender, e é genial, cara. Primeiro de tudo, o nome da ponta se chama Elevate, ou seja, elevar. E por que elevar? É porque é uma ponta mais alta, como eu imaginei que fosse, de acordo com a descrição mais ou menos que estava na Korokoro? Negativo. Olha o que ele faz. Quando ele encaixa na Extreme Line, ele faz o Beyblade se levantar, e a ponta não fica em contato com o chão da arena. Olha isso. Ele encaixa na Extreme Line, e aí o Beyblade não fica em contato com o chão da arena. Ele fica 100% em contato com a Extreme Line. Isso aqui explica também o design da engrenagem dele com os dentinhos voltados para a parte externa, para facilitar esse encaixe enquanto o Beyblade está ali preso, suspenso. E aí ele consegue um Extreme Dash muito mais rápido, porque ele vai ter fricção zero com o chão da arena, pelo menos, o que, segundo a descrição que eles dão aqui no vídeo, vai diminuir o gasto de resistência enquanto ele fizer um Extreme Dash, além de ser muito rápido por conta disso, de não ter tanta fricção assim. Embora o disquinho que está em volta da ponta esteja em contato com a Extreme Line, mas enfim,
eu gostei da ideia de ele elevar um pouquinho o Beyblade, porque também vai ajudar quando ele começar a ir em direção do oponente, os smashes vão funcionar, porque ele vai estar um pouco mais alto também, né? E aqui ele demonstra como o Beyblade fica elevado, por isso o nome da bit. Não é uma ideia interessantíssima? Se você perceber, ele tem aqui, eu vou deixar mais uma vez, ó, ele tem um cortezinho aqui que facilita com que a bit suba um degrauzinho ali na Extreme Line para encaixar melhor e deixar o Beyblade sem fricção com o chão da arena. Sensacional, que ideia foda que os caras colocaram aqui. Não tem outra palavra para descrever. É muito legal o que eles fizeram aqui. E aí sim o Beyblade vai ter toda a aceleração e vai rápido para cima do oponente para acertar. E aqui no exemplo ele dá um Extreme Finish. Mas é muito legal como ele funciona. Então, das duas maneiras, você vai ter ali a ideia de se elevar para não ter atrito com o chão da arena, mas ele também vai servir como um disquinho de Life After Death, equilibrando bem as coisas, porque não necessariamente é uma bit de resistência. Eu gostei demais como eles fizeram o Disc Ball não ser tão efetivo para um Life After Death, embora às vezes ele funcione, mas é o Elevate, que tem uma ponta quase plana, que vai ter essa característica aí para ajudar o Beyblade no finalzinho da batalha a ter uns giros a mais. E eles deixam bem claro também no exemplo, pouquinho pra frente no vídeo a gente consegue ver com muita tranquilidade esse Life After Death. Aqui ele demonstrando que por conta do cortezinho na ponta, então ele consegue se sustentar um pouco mais, e a gente também consegue observar uma coisa interessante que eu falei pra vocês a respeito dos dentinhos. Olha o quanto que ele é pra fora, o quanto que ele é voltado mais pro exterior, né? Então a engrenagem tem um corte diferente ali. E uma característica muito importante, é uma bit de equilíbrio, porque ele tem ali uma espécie de conservação de resistência, porque ele tem uma pontinha semelhante a uma point. Ainda assim, ele tem uma movimentação muito agressiva, ele me parece uma espécie de low point, entendeu? Só que por ser uma bit de equilíbrio, ele deveria ter aquela partezinha no meio que previne burst finishes. Não é o que acontece nessa estrutura. Olha só, ele não tem essa parte mais grossinha que a Taper, por exemplo, tem. Então ele vai facilitar o burst finish, né? Ele não vai ser tão difícil de eclodir, embora ele tenha a característica de Life After Death. É para uma coisa compensar a outra, entendeu? Então esse é o Whale Wave 580E Elevate. Um Beyblade que me deixa muito interessado. Eu sabia que eu ia curtir bastante esse Beyblade. Ele é gigante, tá? Até a temática de baleia dele faz todo sentido por ele ser tão grandão assim. E, claro, movimentar-se na arena e se aproveitar dessas ondas para dar smash attacks nos oponentes. Como eu comentei durante uma das batalhas que eles fazem mais pro final do vídeo, fica claro o Life After Death, né? Aqueles girinhos a mais que o Beyblade dá no final da batalha. Então a gente pode perceber bem como que é essa questão do Beyblade aguentar um pouquinho mais por conta da Elevate. Olha só, eles estão ali no finalzinho, a resistência acabando e tá contra um Wizard Rod, inclusive. Olha como ele se sustenta um pouquinho mais e aí ele vence por Spin Finish por isso, tá? Então ele vai ajudar muitos combos, embora ele tenha um comportamento bem agressivo. Tem que prestar atenção nisso. No próximo round a gente consegue também um Extreme Dash, só para vocês verificarem a movimentação agressiva do Whale Wave, que ajuda, ó. Ele acelera bastante e aí consegue esse Extreme Dash. Um replayzinho aqui pra gente ver. E ele realmente sobe na Extreme Line e voa por cima de tudo ali, mesmo assim ele tem impactos bem potentes. É um Beyblade que me deixa muitíssimo satisfeito. Eu tô muito interessado em testar principalmente essa bit, testar esses smashes, enfim, ver como que esse Beyblade vai funcionar de um lado pro outro. Então, eu tô maravilhado com a mecânica do Elevate. Simplesmente se elevar, né? Como o nome propõe. Mas mais do que isso, é interessante ver como que a Takara Tomy está trabalhando a questão realmente da mecânica envolvendo a Extreme Line, coisa que nós não pensávamos ainda. A gente pensa nas mecânicas mais padrão, um rolamento, uma ponta que altera o padrão de movimento automaticamente, as coisas básicas e clássicas que sempre tem em todas as gerações de Beyblade. Mas a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, porque a mecânica principal de Beyblade X está na Extreme Line, então muitas das mecânicas que eles vão inventar é relacionado à velocidade, ao encaixe com a Extreme Line e tantas outras características envolvendo essa estrutura da arena que a gente ainda não parou para pensar.
E eu fiquei muito satisfeito de ver que o Whale Wave trabalha desse jeito. E aí, conhecendo agora o Whale Wave, o que você acha desse Beyblade? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo pra mim, vamos trocar uma ideia através dos comentários pra saber a sua opinião, o que você achou desse Beyblade em específico. Eu particularmente adorei, tô apaixonado pela mecânica, pelo design, por a gente relembrar Grand Cetus, Cyborg, enfim... Os caras estão pensando muito bem, não só no design, mas também na funcionalidade e no equilíbrio de jogo. Então eu vou ficando por aqui, mas eu quero ler suas opiniões, beleza? A gente se vê numa próxima, deixa um gostei, se inscreve no canal para vídeos todos os dias e a gente se vê. Até mais!